Como gerar o DRE gerencial? Olá, sou o Júnior Fugagnoli, fundador da NF Service, e hoje vou demonstrar como gerar o resumo das operações financeiras de forma mais simples, flexível e personalizada. O DRE gerencial é muito eficiente para o acompanhamento dos resultados e tomadas de decisões da direção da empresa, com o objetivo de deixar claro se a empresa teve lucro ou prejuízo. Saber utilizar o DRE na empresa faz muita diferença. Vamos para a prática. Vou apresentar a estrutura do nosso DRE gerencial. No topo da nossa estrutura, nós temos as receitas e podemos criar contas de receitas para cada produto ou categoria de produtos. Logo abaixo das receitas, nós temos custos variáveis. Os custos variáveis são todos os gastos que variam conforme a venda. Exemplo, matéria-prima, impostos, comissão de vendas, taxas de cartão. Praticamente, elas acontecem quando a empresa tem uma venda. Logo abaixo, a gente já tem um resultado, que é a margem de contribuição. Como eu encontro a margem de contribuição? Eu faço as receitas menos os custos variáveis. E esse resultado é muito importante, porque a margem de contribuição é o valor que a empresa tem para pagar as despesas fixas e gerar lucro. Falando em despesas fixas, o que são elas? São as despesas que não variam com as vendas. Se você vendeu ou não, vai ter que pagar. Um exemplo, aluguel, luz, água, telefone, internet, contador, salários, prolabore. Todo mês tem que pagar, por isso chamamos elas de despesas fixas. Agora temos outro resultado, lucro operacional antes dos investimentos. O que isso significa? Significa que a empresa está conseguindo pelo menos gerar receita para bancar as despesas fixas e variáveis? Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Nós temos a receita menos custos variáveis menos despesas fixas. A gente encontrou o lucro operacional. Se esse resultado aqui ele estiver negativo, você está com um problema muito sério. Por quê? A sua receita não consegue nem pagar o custo variável e o fixo da empresa. Nós não estamos falando de investimentos ou parcelamentos de impostos, não. A gente está falando só das despesas do dia a dia, que são os custos variáveis e despesas fixas. Então esse resultado aqui é muito importante a gente analisar também. Agora nós temos os investimentos, que são despesas que não fazem parte do dia a dia da empresa e são despesas estratégicas, que você acaba fazendo para obter algum tipo de retorno a curto, médio ou longo prazo. Exemplo, compra de um software, compra de máquinas, consultoria, aumento de estrutura. Embaixo dos investimentos, nós vamos ter o lucro operacional, que é a diferença entre as receitas, custos variáveis, despesas fixas e investimentos. Então, nós descobrimos o quanto a empresa gerou de resultado, mas ainda não é o resultado líquido. Ainda não acabou. Agora nós temos as receitas e despesas não operacionais. Mas o que é isso? Vou dar um exemplo para você. Receita não operacional são receitas que não são geradas por vendas ou prestação de serviço da empresa. Exemplo, empréstimos, venda de patrimônios, o sócio colocou dinheiro na empresa. Então, toda receita que não é de uma venda de produto, venda de serviço, ela não pode entrar aqui em cima. Ela acaba entrando aqui embaixo, após o lucro operacional. E também temos a despesa, que tem o mesmo conceito. São pagamentos de empréstimos, parcelamentos de impostos, distribuição de lucros. Então, todos esse tipo de despesas, eles vêm aqui embaixo. E, enfim, o resultado líquido da empresa, que deve ser o grande objetivo de toda empresa. Se for negativo, significa que a empresa está gastando mais que as receitas, ou seja, a empresa está com prejuízo.
Veja que desta forma ficou muito mais fácil a análise, pois você consegue analisar onde está o problema. Vou dar um exemplo. Se o lucro operacional, antes dos investimentos aqui, está negativo, isso significa que o problema é muito grave, pois a empresa não consegue, pelo menos, gerar receita para pagar os custos variáveis e as despesas fixas. Se o lucro operacional, esse resultado aqui, está negativo, significa que a empresa está investindo muito e não tem condições nesse momento. E cuidado com as despesas não operacionais, elas podem estar comendo o seu resultado líquido. Então ficou muito simples de você analisar e perceber onde está o problema da sua empresa. Agora eu vou demonstrar como gerar esse DRE no nosso sistema. Acessando o sistema NF Service, vou até o módulo financeiro, análise financeira, relatórios, DRE. Tipo mensal, vou colocar o mês que eu vou gerar, vou colocar pela data de vencimento, seleciono a empresa, gerar PDF. Pronto. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Vai ficar mais fácil para vocês estarem analisando comigo. Então, o primeiro grupo que eu tenho aqui são as receitas. Aí eu tenho os subgrupos, que são os produtos, como eu informei anteriormente. Então, um total de receita 27.261,38. Aí eu consigo visualizar as vendas por produto aqui. Depois vem o custo variável, eu tenho 17.335, aí eu tenho a descrição do que compõe esse valor, que é imposto simples federal, fornecedores, comissões e a margem de contribuição, que ele fez a receita menos o custo variável. É aquela estrutura que eu mostrei na apresentação. Após a margem de contribuição, entrou as despesas fixas, R$ 7.972,90. O que compõe essas despesas, esse total? Então, eu tenho despesas financeiras, eu tenho despesas administrativas, telefone, internet, tenho almoço, salários, ainda tenho aqui despesas com serviços terceiros, contador, material de escritório e a gente tem o resultado do lucro operacional antes dos investimentos. Então, nesse DRE eu tenho um lucro operacional de 1.953, que ele fez a receita menos custo variável menos minha despesa fixas. Aí eu tenho investimentos, que no caso, no nosso exemplo aqui, a gente não tem nada investido, não foi nesse mês, não teve nenhum investimento. Então, lucro operacional total, 1.953,48. Aí entra as despesas e receitas não operacionais, que a gente também não teve. Então, meu resultado líquido, 1.953. Então, esse é o nosso DRE gerencial. Ficou com alguma dúvida? Me conta! Quero ajudar você e não deixe de se inscrever. Assim você terá acesso aos nossos vídeos e conteúdos em primeira mão. Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.